Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de finalizarmos mais um livro nesse canal e começarmos um novo, né? Vamos finalizar Efésios, lendo Efésios 5 e 6 e começar e terminar também Tito, né? Lendo Tito 1, 2 e 3, tá? E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje. Então, por isso que eu já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas, em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vida em comunidade. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Deveres conjugais. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne.
Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Efésios 6. Deveres de pais e filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deveres de escravos e senhores. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. A armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Saudações finais. Tiquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos, o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, o nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A tarefa de Tito em Creta. Deixei você em Creta para que pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher e ter filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem
nem de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, o bispo deve ser irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. No entanto, ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, santo e ter domínio próprio. Deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, conforme lhe foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Porque há muitos rebeldes que não passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, para obter ganhos desonestos. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para fazer algo bom. Tito 2. Instruções para vários grupos. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Tito 3. A conduta do cristão. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens.
Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta palavra é digna de confiança e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Instruções finais. Quando eu enviar Artemas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o advogado, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Amém. Amém. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje, terminando aí, né, a carta de Efésios, né, como a gente até já explicou no episódio anterior, que não é direcionado somente para a população de Éfeso, né, mas ali que carrega o nome, né, de Efésios. Então é interessante da gente ter o conhecimento dessa diferença, né, que ali foi realmente uma carta dedicada a muitas pessoas ali da região da Ásia, né? E hoje, né, também começamos e terminamos a carta de Tito. Então esta aqui é uma carta diferente, né, que a gente vê realmente direcionada a uma pessoa particular, né, que é Tito. Paulo dando toda uma orientação ali do trabalho missionário que Tito deveria ter, né? Quais são as orientações de Paulo para como Tito lidar, o que Tito orientar, né, a igreja ali, aos novos irmãos que estavam caminhando ali na fé. Exatamente. E aqui nesse capítulo 5, né, de Efésios, ele já começa pedindo para que as pessoas sejam imitadores de Deus como filhos amados, né? E aqui, gente, por que ele pede isso, né? Os filhos sempre são imitadores dos pais. Isso a gente pode ver quando é bebezinho ali, né? Tem às vezes aqueles vídeos engraçados de internet onde o pai está comemorando um jogo de futebol, o filho vai e comemora igual, ele nem está entendendo. Então isso nos chama a atenção, né? Que desde criança nós imitamos nossos pais, mas quem realmente é o nosso pai verdadeiro, né? Porque isso a gente ganha consciência com o crescer nosso, né? E principalmente o nosso crescer espiritual, que o nosso pai verdadeiro é Deus, né? O nosso pai celestial é Deus. Então que nós devemos ser imitadores dele. E como é ser imitador dele? Ele nos deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, né, a fim de nos redimir. E isso nos mostra o tamanho do amor. E quando nós vamos ser imitadores de Deus, nós precisamos estar sempre
Não que a gente vai se sacrificar pela outra pessoa, mas por amor nós devemos estar ali disponível pelas outras pessoas, sabe? E é isso que Paulo também vem ensinando. Até no meio da carta de Efésios, né, a gente viu muito ele dando ali instruções, né, falando sobre os gentios, o que nós ganhamos com a morte e ressurreição de Cristo e tudo. E a partir lá do capítulo 4, né, ele começa a falar mais sobre conduta. Então aqui ele está muito claro, né, para falar assim, olha gente, nós não precisamos estar sempre certos ou nós estarmos sendo o centro da atenção ou coisa do tipo. Nós precisamos amar uns aos outros, né? Ser imitadores de Cristo. E depois ele fala até, né? Nós não podemos ter essas impurezas ou cobiça pelas outras pessoas, né? Nós precisamos ser íntegros, como se fosse assim, nós precisamos ter atitudes que agrada ao Senhor, né? E ele até cita no versículo 4 que fala sobre as conversas tolas, né, gente? Ele até fala assim, ó, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas. Isso daqui, pra gente, né? Quando a gente lê, a gente fala assim, parece que é algo natural, né? Às vezes tem aquelas piadinhas sem graça, você vai tirar sarro do outro, ou vai conversar algo fiado sobre a vida de outra pessoa, e para você parece algo muito tranquilo. Que pecado há nisso, né? Mas Paulo está nos trazendo essa consciência, né? Falando, olha, em vez de vocês fazerem isso, né? Faça ações de graça, né? Ore pela pessoa, fale a parte boa, né? Porque ficar zoando ou ficar conversando fofoca, você não vai ganhar nada, né? Então, é legal de ver essas instruções que Paulo nos dá, porque às vezes as coisas que a gente acha que é comum, que não tem problema, isso também desagrada ao Senhor, né? Então, que a gente vigie também essa parte, né? Vigie também a parte aonde ele fala que nenhum imoral ou impuro, lá no versículo 5, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo, mostrando assim, olha, gente, se você acha que aquela pessoa que está prosperando ali e aquela pessoa ela é idólatra, e idólatra a gente já falou aqui, não é aquela pessoa que tem imagens, que fez às vezes monumentos de Poseidon, de deuses assim, é os idólatras. Os idólatras também são aqueles que se vangloriam com seu dinheiro, que acha que ele é o senhorio da tua vida, sabe? Então, esses também são os idólatras. E ali ele também está advertindo que esses não têm lugar no reino de Deus. E em nenhum momento, gente, também nós estamos falando aqui que é errado você ser rico, milionário, coisa do tipo. É errado qual é o altar do teu coração, tá? Deus em nenhum momento fala assim, olha, no reino dos céus entra só os pobres. Não é isso. Ele só fala sobre a idolatria. E a idolatria é você se cegar e só ficar ali, nossa, é dinheiro, ou só, sabe? Idolatrando aquilo. Então, ele vem falando, né, para a gente se despertar, né, para a gente ter esse cuidado com as nossas condutas. E depois ele vem falando sobre a vida em comunidade, que vai ali do versículo 15 até o versículo 21, né? Falando para nós termos cuidado com a maneira de viver, né? Que não seja como insensato, mas como sábios. Isso lá no versículo 15, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui, novamente, né, mostrando sobre a conduta, como a gente já falou, falamos bastante também isso no episódio passado, que Paulo estava trazendo essa clareza, né, para as pessoas que se embriagar, de ficar no meio da libertinagem, isso não agrada ao Senhor, né? Isso não quer dizer que você é um cristão, tá? Então ali ele está advertindo sobre uma conduta. Se você quer viver em comunidade, para você não ser pedra de tropeço para outra pessoa, seja cheio do Espírito Santo, né? Falando uns com os outros, lá no versículo 19, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração e sempre dando graças
a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E depois ele vem falando sobre os deveres conjugais, né? E, gente, aqui é muito importante nós lermos, principalmente para quem está querendo casar, para quem está num relacionamento, para quem já está num relacionamento há muito tempo, porque esquecemos qual é o papel da esposa e do marido. E aqui ele vem desde o versículo 22 até o versículo 33, nos clarificando. E é legal da gente entender melhor qual é a posição que Paulo está colocando ali, né? Sobre a esposa ser submissa ao marido, porque o marido é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Porque muitas vezes, quando a mulher, que às vezes está muito assim com a parte do masculino dela aflorado, ela não quer ser submissa ao marido. Como assim, né? Eu vou deixar ele mandar em mim? Mas não é em questão de mandar, gente. Quem é o que toma as decisões? Quem é o cabeça, né? A cabeça é o ser pensante, vamos dizer assim. O corpo é o que sustenta. Então é ter essa clareza de que a mulher sustenta o homem que está aqui na cabeça. O homem ele está pensando, ele está cuidando para que a família prospere e tudo mais. E a mulher tem que estar dando o quê? O suporte para o marido. Então não é que você vai ser submissa. Nossa, ele é o cabeça e eu sou o quê? Eu sou o pé lá. Não é sobre isso, tá? Mas é para ter uma organização na tua casa sem ter uma disputa de poder, porque na tua casa não é para haver disputa de poder, mas sim um fluir, né, no Espírito Santo ali. Então é preciso que a mulher entenda que ela é a que sustenta a casa, né? Ela é o corpo da casa. E assim como Cristo é o cabeça da igreja, o nosso marido é o cabeça da nossa casa. E assim como a igreja, vamos dizer assim, é o corpo de Cristo, a mulher é o corpo da casa, né? O corpo ali do marido. Então, ter essa consciência um pouco melhor para a gente poder estar tendo casamentos mais aflorados, né? Porque hoje em dia está sendo tudo muito fútil, muito volátil, aonde está tendo essas disputas de poderes dentro da própria casa, onde deveria ter uma união, onde deveria ter essa sinergia, né, entre marido e mulher. Mas por conta aí de toda a modernidade, está havendo inversões de valores, inversões de papéis. Por isso que é tão necessário que voltemos às origens e às condutas que Deus nos ensina, né, sobre como é viver com marido e mulher dentro de uma casa. E é legal até que ele fala, né, que os maridos, eles devem deixar pai e mãe, no versículo 31. E isso é muito importante porque o marido, a partir do momento que ele está muito junto com o pai e a mãe, ele não consegue ser cabeça, porque ele continua sendo o quê? Filho. Então, por isso que o marido tem que se separar. Aqui ele não cita em referente à mulher, porque muitas das vezes a mulher ela precisa do auxílio da mãe para ela aprender a ser esposa ali, né? Até fala aqui, né, dentro desse tópico, que a mulher ela precisa estar sendo auxiliada e tudo mais. Então ela não nasce, vamos dizer assim, sabendo. Mas o marido, para ele ter essa força, para ele ser fugaz e ser o cabeça, ele precisa se separar de pai e mãe, deixar o papel de filho e ser o marido, ser o cabeça. E a mulher, ela precisa assumir esse papel de mulher e muitas vezes ela precisa dar instrução da mãe ali junto, né? Auxiliando. Não que ela vai viver morando ali com a mãe, que também senão ela nunca vai deixar de ser a filha. Exatamente. E é interessante, gente, que desse versículo 22 e entrando ali no capítulo 6 até o versículo também 9, ele vem falando sobre instruções, tá? Instruções para os lares cristãos, né? Então, como a senhora falou ali, ela acabou de explicar sobre deveres conjugais e no capítulo 6 entra sobre deveres de pais e filhos e deveres de escravos e senhores. Esses temas a gente já tratou também, né? Já lemos em outras cartas de Paulo, na qual ele falou com os Colossenses, na qual ele também falou em Coríntios, na qual ele falou em Timóteo, né? Então, são temas que Paulo sempre vem trabalhando, né? Direcionando para todas as igrejas, né? É como a gente também já comentou, não é algo, gente, que é redundante, é muito repetitivo. A gente tem que ter muito,
né, claro na nossa cabeça que cada carta era direcionada para uma região. Mas é interessante, né, de ver que Paulo sempre trata desse mesmo tema, né? Sempre assim mostrando que isso é importante da gente, né, ter conhecimento. Então ali ele vem falando, não sei sobre deveres de pais e filhos, né? Então ele fala, obedeçam aos seus pais no Senhor. E aqui ele traz, né, este é o primeiro mandamento com promessa. Então dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento com promessa é sobre você honrar teu pai e tua mãe, porque o mandamento é: honre teu pai e tua mãe para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, tipo, é um mandamento já com promessa. Se você honrar, você, né, tudo te ocorrerá bem e terás uma longa vida sobre a terra, né? Então é isso que Paulo traz ali de entendimento. Ele fala: pais, não irritem seus filhos, né? Antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando você lê isso aqui, cara, é semelhante ao que a gente leu, inclusive lá em Colossenses, né? Também tem essa mesma parte em Coríntios. Então, assim, mostra que Paulo sempre está tratando sobre essa boa relação, né, que deve ter entre os lares. E é interessante que ele traz também falando sobre deveres de escravos e senhores. E naquele tempo, gente, até, né, nós não podemos ir muito longe, até ali em torno de 1800, 1900, né, comecinho ali, existiam escravos, né? Essa liberdade não aconteceu há muitos, né? Não é há mais de 1000 anos isso. Então aqui, Paulo, né, nós como já falamos, aqui essa carta provavelmente foi de em torno de 60 anos depois de Cristo. Então tinha muitos escravos, né? Então ali ele vem trazendo também sobre essa relação de escravos e senhores. Isso que eu acho bacana porque está dentro ainda, né, do contexto de um bom relacionamento dentro dos lares, né? Então esses escravos realmente eram as pessoas que trabalhavam dentro das casas, que trabalhavam nas fazendas, né? Que eram os escravos ali dos senhores, né? E que hoje em dia, né, mudou, né? Não são mais escravos, hoje as pessoas recebem por isso, mas ter essa boa relação com o seu empregado, com o seu funcionário, com o seu colaborador, né, com a pessoa que está ali muitas vezes passando mais de 10 horas com você ali no seu trabalho, né, atendendo às suas funções. Então ele fala, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito, temor, né? E ele fala, faça isso, né? Não só quando o seu senhor estiver perto, mas faça isso em todo momento, fazendo de coração. E faça isso como se você estivesse fazendo a Deus, o nosso Senhor Supremo, né? E trata novamente, né? E senhores, tratem seus escravos da mesma forma, né? Não os ameacem, né? E é legal isso que ele fala, né, no versículo 9, gente, na metade do versículo 9, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas, né, mostrando assim, você tem um Deus acima, né? Você tem um Senhor acima de você. Então, da mesma forma que você tratar, né, o seu escravo, que você tratar ali seu subordinado, né, o seu empregado, o seu colaborador, tenha a mesma visão que Deus vai te tratar, né, na mesma régua, né? Então é interessante isso, porque é um tema também que Paulo levou ali também nas outras cartas, né? E é interessante da gente ter essa visão. E depois ele vem falando ali sobre a armadura de Deus, né? Que ele fala, olha, fortaleçam no Senhor, no forte poder de Deus, né? Porque a briga que nós temos, a guerra que nós enfrentamos, não é com as coisas da terra, né? Até ele fala ali no versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, né? Então, trazendo essa nossa visão de que nós enfrentamos uma guerra espiritual muito mais forte do que a guerra terrena, né? A guerra contra os seres humanos. Muitas vezes a gente fica bravo com um amigo, né? Com um familiar, mas tenha na sua mente que a guerra que nós enfrentamos, ela não é contra o seu irmão, não é contra o seu próximo, mas é uma guerra espiritual, né? Se houve um conflito entre você e o seu cônjuge, ou um conflito entre você e um parente, saiba que provavelmente, né, a maioria das vezes, esse conflito ele é muito mais espiritual, é um mover espiritual para que aquilo te afaste da família, para que aquilo gere uma discórdia, né?
Então, assim, tem uma visão que muitas vezes a outra pessoa não age por mal, não age, né? Ela tem a visão dela, ela tem um ponto de vista dela, né? Mas aquilo muitas vezes é para trazer um conflito dentro da família, para trazer uma discórdia, para levar a uma separação, né? Então, até tem uma passagem que fala: o diabo vem para matar, roubar e destruir, né? Então, é isso, né? Tem essa visão que a nossa luta ela é espiritual, ela mais elevada, né? E ali ele fala assim, né? Se arme com as coisas, né? Que vem de Deus. Então ele fala, se vista da armadura de Deus. Ele até detalha ali, né? Coloque ali o cinto da verdade, né? A couraça da justiça. Isso, gente, no versículo 14 e 15, tá? Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé e a sua espada, né, que ele coloca ali no 17, né? A espada sendo o espírito, que é a palavra de Deus, o capacete, que é a salvação, né? Então, assim, se arme dessas coisas, né? Ali no 16 ele fala: "Usa o escudo da fé, a qual você poderá usar, né, o seu escudo contra as setas inflamadas do maligno", né? Então, tipo, colocando ali, usando, né, como uma linguagem figurativa do escudo de um soldado, mas sendo o escudo cada peça sua, né? Se armando da salvação, da sua fé, né? Da justiça, da verdade, né? Mostrando ali como que nós devemos nos preparar para a guerra, que é realmente a guerra espiritual. Essa que é a que nós enfrentamos, né? E é nessa que a gente tem que se preocupar. E depois ele termina a carta colocando ali as saudações finais, né? Que ele fala, né? Tíquico, né? Que é o irmão amado. Esse Tíquico, gente, não é a primeira vez que ele é anunciado, né? Que ele é falado, já foi falado em outras cartas, o que dá a entender que ele estava junto com Paulo, né? Preso ali em Roma, e ele estava ali, né? Apoiando Paulo, visitando Paulo, e Paulo redige várias cartas destinadas a várias regiões e pede para que ele leve essas cartas, né? E para que ele vá também, entregue a palavra, fala como Paulo está, né? E é isso que ele coloca aqui no 21 e 22, falando: olha, eu estou enviando ele para que ele saiba como vocês estão e para que ele também os encoraje, para que ele fale como eu estou aqui e levando toda essa orientação, né, a regiões ali, determinadas regiões, mas aqui em específico a região do sudeste da Ásia, onde ficava Éfeso, mas também outras cidades importantes. Exatamente. E depois a gente foi ler o livro de Tito, gente, como o Jason já falou, um livro direcionado à orientação para uma pessoa, né? Só que para a gente entender o que estava acontecendo aqui nesse momento, né? Tito vai até Creta, né? Numa viagem missionária junto de Paulo. Então, aqui nesse momento onde está sendo escrito essa carta, Paulo estava liberto, ele já não estava mais preso. Então, aqui foi entre a primeira prisão, né, a liberdade da primeira prisão e a segunda prisão, segunda e última prisão ali de Paulo, tá? Então ali ele foi viajar junto com Tito em uma viagem missionária, né? Até fala assim que a tradição diz que depois de Paulo ser liberto da prisão em Roma, antes da sua segunda e última prisão romana, viajou com Tito durante algum tempo. Pararam em Creta e, quando chegou a hora de Paulo partir, deixou Tito com a incumbência de ajudar as igrejas que ali estavam. Então, essa carta ele deixa como orientação ali direta para Tito, porque ele estava partindo. Então, e esse momento foi antes dele escrever 2 Timóteo também, tá, gente? Então, aqui, esse é um momento assim, já quase que do meio para o final já da vida de Paulo. E aqui ele deixa essas orientações, porque Creta era uma cidade muito politeísta, cheia de doutrinas ali erradas, e essa igreja ali em Creta, ela foi fundada pelos circuncisos, vamos colocar assim, os judaizantes. Então, por isso que tinha doutrinas ali que eles precisavam estar pulindo um pouco melhor, por isso que ele até fala que é uma das tarefas de Tito em Creta. Arrumar essa parte da lei, né? Porque a gente já viu em várias outras cartas quando Paulo orienta a respeito da circuncisão, incircuncisão, das coisas puras e impuras.
por conta disso. Aqui nessa igreja tinha muito conflito por conta dos circuncisos que ali habitavam. E eles tinham também muito problema com parte da mentira, que eles pregavam ali coisas, né? Por isso que ele fala até que Deus não mente, lá no versículo 2, já deixando muito claro quem é Deus, né? Na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então ele faz essa citação porque ali, né, muitos estavam muito embasados na mentira. Até explica aqui que aparentemente a mentira era algo comum em Creta. Então, desde o início, Paulo deixa claro que Deus não mente. Então, o fundamento da nossa fé é a confiança no caráter de Deus. Então, ele deixa isso muito findado. E depois, quando ele vai para essa tarefa de Tito, né? Ele até fala: olha, tô deixando você, já dando essa clareza para nós que ele sim estava junto com Tito ali em Creta, né? Deixo você para que ainda constitua presbíteros em cada cidade, como eu o instruí, né? Daí ele vem dando as instruções de como seria um presbítero, um bispo, né? As condutas que ele deve ter, que ele não pode ser arrogante, que os filhos dele devem ser crentes, porque eles seriam ali o exemplo para aquela cidade, né? E esse é o primeiro momento também que a gente vê a organização da igreja, né? De ter presbítero, de ter bispo, de ter essas outras ordenanças, porque antes só tinha sacerdotes, sumos sacerdotes, que era a cultura judaica. Então aqui a gente já está vendo começar uma nova cultura na igreja dos novos tempos, vamos colocar assim, tá? E é interessante de ressaltar que a gente já ouviu essas palavras, né? Presbíteros, bispo, né? E nós sempre temos uma visão de que essas pessoas são mais santas, mais puras, né? E aqui ele traz essa orientação: olha, os presbíteros têm que agir dessa forma, os bispos, né, têm que agir dessa forma. Até ele coloca ali no versículo 7, né? Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento. Então a gente às vezes cria esse estereótipo, né, de que, nossa, só essas pessoas devem viver assim. Como eu não sou nenhum bispo, nenhum presbítero, tô livre, vou viver minha vida loucamente, né? Então é interessante, gente, que as cartas de Paulo trazem, né, inclusive que a gente acabou de ler, né, em Efésios, mas que também está no episódio anterior, falando sobre essas condutas que todos devemos ter. Inclusive no capítulo 2 eu vou falar, né, sobre essa conduta que Paulo fala para Tito, né, dos irmãos, mas assim, é uma busca que todos devem ter. Aqui Paulo deixa bem claro que, olha, esses em específico, né, que tem esses cargos, vamos dizer assim, né, de presbíteros e bispos dentro da igreja, esses, pelo amor de Deus, não dá. Se eles agirem da forma contrária, né, eles têm que ser tirados desse cargo. Mas isso não é um dever e uma busca só dessas pessoas, mas sim de todos que estão em Cristo, né? Então, assim, a gente já viu nas outras cartas de Paulo ele trazendo essa orientação, né, de, olha, não seja orgulhoso, não seja briguento, não apegado ao vinho, não violento. Isso é dado para todos os irmãos, né? Todos aqueles que estão em Cristo têm que ter essa busca. Exatamente. E depois ele vem repreendendo, né, sobre a conduta dos circuncisos, que vai ali do versículo 10 até o versículo 14, né, falando que é necessário que eles sejam silenciados, gente, porque eles estavam arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem para obter ganhos desonestos. Então aqui provavelmente eles estavam vendendo, né, a parte do ensino das doutrinas também, né? E vendendo provavelmente o ato da circuncisão. Então, você quer ser salvo, né? Você tem que se circuncidar. E para isso é tantos, né? Determinado valor, né? Então é triste da gente ver porque eram pessoas que tinham a palavra ali. Eles eram os primeiros a estar absorvendo do Antigo Testamento, gente. Mas por interpretação errada, né, interpretação errônea do que estava escrito nas palavras, eles se perderam no caminho. E ali eles estavam tendo ganhos desonestos, né? E Paulo estava orientando Tito, né, de que era necessário silenciar essas pessoas,
porque elas estavam desviando pessoas que estavam buscando sim pela fé, mas buscando em pessoas erradas. E isso a gente vê até hoje, né, gente? Às vezes até mesmo em aconselhamento de casais e tudo mais, é preciso que a gente analise muito bem com quem a gente vai buscar orientação. Olhe aquela pessoa, por mais que essa pessoa seja um profissional, por mais que essa pessoa tenha, vamos dizer assim, um Instagram, né? Trazendo para os dias de hoje, um Instagram lindo, maravilhoso, que mostra ali várias coisas, mas analisa, vigia com quem você vai se abrir, com quem você vai pedir para que te oriente, que te guie. Você precisa ver quem é aquela pessoa por trás daquela tela, quem é aquela pessoa por trás daquela fachada do dia a dia ali que é muito fácil você ser alguém por 1 hora, 2 horas, mas e dentro da tua casa? Como que tá a tua base? Como que tá a tua família, né? É preciso que nós analisemos o todo para poder estar pegando essas orientações. Aqui, às vezes, essas pessoas pareciam ser muito boas, pareciam que entendiam muito bem do Alcorão, né? Mas elas estavam levando essas pessoas a se perderem. Então, às vezes, a pessoa estava ali a ponto de encontrar Deus, né? Encontrar o Espírito Santo, a ponto de dar o passo de fé, mas encontra uma pessoa errada que tira ela totalmente do caminho. Exatamente. E depois nós fomos ali para o capítulo 2 que fala sobre as instruções para vários grupos. E, gente, esse tópico aqui, ele tá no mesmo contexto do que a gente leu ali em Efésios 5, né, da parte que a Silvia estava explicando ali sobre marido e mulher e tal. Então, é dentro ali daquela mesma conduta que deve ter nos lares, né, cristãos. Aqui é um pouquinho diferente, mas se você for analisar, né, cada versículo ali, você vê que é a mesma coisa, né? Aquilo que eu já comentei na explicação do capítulo 6 é o mesmo embasamento. Então, ali, Paulo está dando essa orientação para Tito, para que Tito possa passar para os outros grupos, né? E mostrando que não tem distinção de idade, não tem distinção de sexo, e cada um no seu sexo ali, no seu sendo homem ou mulher, sendo escravo ou senhor, sendo filho ou filha, cada um tem o seu papel ali de cumprir com responsabilidade, né, o seu dever em Cristo, né? Então ali ele começa falando, olha, fale entre os homens mais velhos para que eles sejam, né, moderados, dignos de respeito, sensatos, tá? No amor e na perseverança. Daí ele fala, também diga às mulheres mais velhas para que elas sejam reverentes na sua maneira de viver, né? Dentro daquele negócio que, na conduta do viver. Se você é um cristão, né? Eu sou cristão, eu fui batizado, viva conforme isso, né? Tenha essa conduta, né? Seja coerente no seu agir, né? Com o que você vive realmente, né? Com aquilo que você, se você é uma nova criatura, tire realmente o velho homem e seja o novo homem, né? Então ele está falando ali agora para as mulheres mais velhas, né? Para que elas sejam reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, né? Dependentes ali do vinho. E daí, gente, que entra nessa parte que eu falei que é muito semelhante ao que a Sayuri explicou do finalzinho ali do capítulo 5 de Efésios, que ele fala ali no versículo 4. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Versículo 5. A serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, né? Volta naquele tópico, né? Mulheres sejam sujeitas ao seu marido, como, né, você é a Cristo, a cabeça. Então, é quase a mesma coisa, muda ali alguma orientação um pouquinho mais diferente, mas você vê que volta, né, nesse tópico de orientar nós na coerência da nossa conduta, né? E no versículo 7, né, ele ainda continua e direciona esse versículo aqui para Tito mesmo, que ele fala: "Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade." Então aqui é uma coisa também interessante que a gente pode observar que Tito era um jovem, né? Ele estava novo nesse caminhar, nessa parte missionária, e que Paulo está falando, olha, encoraje os jovens e seja você também, né, Tito, um exemplo para eles, que eles possam olhar e falar assim, nossa, quero ser, né, quero ter esse mesmo mover, essa mesma tranquilidade, essa seriedade, né, como Tito.
né? Então ele até depois fala, use uma linguagem sadia, né? Para que eles não opõem conforme você vai falando, né? Não fiquem envergonhados por não falar mal de nós, né? Então trazendo ali toda essa parte. E até ele fala também no 9, ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores. Aquilo que eu falei, para não ficar muito maçante, mas são as mesmas orientações que foi tratada ali na carta de Efésios, né, no finalzinho do 5 e no início do capítulo 6, né, falando ali que depois no 11 ele fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, né, então vivamos, né, vivamos coerentes, né, com essa vida cristã. Como eu comentei ali no capítulo 1, como a Sayuri acabou de explicar, que a vida, né, coerente, uma vida cristã, né, não é só para os presbíteros e para o bispo, né? Esse é como se fosse assim, olha, você é obrigado, você não pode, né, se afastar dessa conduta, porque senão esse cargo nem cabe a você, né? Você deve ser retirado deste cargo, porque você é um exemplo para os demais. Mas a busca, gente, é de todos, né? Todos têm que buscar viver coerente com a vida cristã, né? E é isso que ele coloca ali, até finaliza no versículo 15, colocando: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Então é esse o embasamento, né, que Paulo deixa ali para Tito, que é o que ele deve estar sempre ensinando e exortando os irmãos ali, como você falou, de Creta e possivelmente outras missões que Tito iria fazer. E no capítulo 3 ele continua nessa mesma linha, gente, de conduta, tá? Então, aqui solidificando também a nossa pesquisa, vamos dizer assim, né, daquela região, de que ali estavam muito perdidos nas condutas, nas imoralidades, né? Então, ele bate de novo sobre como temos que agir, como temos que viver, né? De não caluniar ninguém, de ser pacíficos e amáveis, lá no versículo 2, né? Viver com verdadeira mansidão para com todos os homens. Então, aqui também, igual o Jason fala, para a gente não ficar muito maçante, ele está dando essa orientação para quem está em Cristo. É tipo assim, gente, vocês estão em Cristo, vocês já receberam Cristo na vida de vocês e tudo. Então, não seja como os gentios, não seja como essas pessoas que estão perdidas, mas hajam, né? Sejam um exemplo, sejam pacíficos, sejam obedientes, né? Sejam amorosos. Fala até sobre os escravizados também, né? Para a gente ser generoso com eles. Então, ali, desde o versículo 1 até o versículo 11, vem falando aí sobre essa conduta, tá? Então, para não chover no molhado, ela está muito bem detalhada aqui, mais sobre diretrizes, né? De como você se portar junto com outras pessoas. E depois ele vem falando aqui sobre instruções finais, do versículo 12 até o versículo 15, mostrando ali orientações, né, de como receber, de como ajudar uma pessoa. E é legal que aqui dá muito para ver como uma atitude de liderança de Paulo, né? Em todo momento, a gente precisa também ter alguém liderando, alguém encabeçando, alguém conduzindo uma missão, né? E parece aqui que Paulo tinha esse dever, né? Ele fala ali da orientação para dar para Tíquico, para Artemas, quando ele sair de Nicópolis, né, que era para Tíquico ali encontrar ele em Nicópolis, a viagem de Zenas. Então aqui ele está dando orientações, ó, gente, vocês estão dentro de missões, né? Vocês estão apoiando, então, por favor, ajude fulano, ajude ciclano e não deixe, né, eles à mercê. E só um detalhe, gente, esses nomes que são citados, né, só para explicar para vocês. Ele está deixando bem claro que, né, a carta é para Tito. Então ele está falando, olha, Tito, em breve eu vou estar enviando esses dois irmãos e quando ele chegar até você, né, então faça esse favor de mandar eles para cá, porque eu vou estar passando o inverno nessa região chamada Nicópolis, né?
Então, assim, só para vocês entenderem que, pô, mas é Tito, a carta é direcionada para Tito, e depois fala, quando eu lhe enviar Artemas ou Tiquico, né? Não, mas para vocês entenderem que logo depois, né, essa carta foi para Tito, mas logo depois ele estará encontrando, né, dando toda uma orientação, como a senhora falou, né, sendo um líder ali, explicando os próximos passos também que ele quer desses irmãos em Cristo ali, né, que Paulo tinha, e eram pessoas muito próximas de Paulo, que ele poderia contar com essas pessoas, né? Igual ele fala aqui, né, sobre Apolo. Então a gente já viu, né, Paulo e Apolo sendo tratado lá em Atos, né, 16, 17, que fala ali que eles fizeram, né, principalmente ali na região de Corinto, né, fizeram vários moveres ali, foram enviados. Então, assim, é legal da gente ver que eles se conhecem, que eles são, né, amigos, que eles são realmente irmãos em Cristo ali, e um apoiava o outro. E Paulo, ainda de apoiar, ele incentivava o apoio mútuo entre esses irmãos, né? Exatamente. E acho que é isso que temos para compartilhar com vocês. Já te parabenizo que vocês finalizaram aí mais 2 livros nesse canal. No próximo episódio, nós vamos começar a ler 1 Timóteo. Então, por isso que já te convido também para estar curtindo esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativando seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!